A paz do Senhor, queridos irmãos, quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Muitas pessoas afirmam que se arrependeram de seus pecados e que têm plena consciência de que suas atitudes estão erradas e que são pecaminosas e são obras da carne. Mas o problema é que, mesmo sabendo de tudo isso, elas não os abandonam. Elas continuam dentro das igrejas vivendo em pecado. E mais, ainda afirmam que Deus está com elas. Eu não sei baseado em qual versículo elas estão se apoiando, entrando nas igrejas como estão, o que não está errado, mas permanecer do mesmo jeito está. Não há mudança em suas vidas. O verdadeiro arrependimento vem de um coração contristado, mas há diferenças entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Vejamos a diferença. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento verdadeiro, porque a pessoa se entristece por ter pecado contra Deus. Vejamos em Salmos capítulo 51, versículo 3, 7, 10 e 11. Porque eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Este salmo é de Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã. Um outro exemplo é o do apóstolo Pedro, quando negou o Mestre. Em Mateus 26, versículo 75, diz assim: E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Depois dessa experiência, Pedro nunca mais foi o mesmo. Em Lucas 22, 32 diz assim: Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Quando alguém realmente se converte, essa pessoa pode até pecar, mas não viverá na prática do pecado. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27 e 31, está escrito: E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os fareis. Então vos lembrareis dos vossos próprios maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmos, à vossa própria vista, por vossas iniquidades e por vossas abominações. Quando a pessoa é cheia da presença de Deus, quando ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ela não pode permanecer no pecado. Em João 16:8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quem nasceu de novo não pode continuar vivendo em pecado, amando o pecado, praticando o pecado. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Existe uma transformação na vida da pessoa. A tristeza, segundo o mundo, é quando a pessoa se entristece por não poder pecar. Caim estava preocupado apenas consigo mesmo. Em Gênesis 4, 13 ao 14 diz assim: E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido.
e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Amnon estava triste porque não podia ter o que queria, e quando teve não quis mais, 2 Samuel 13:4. E da mesma forma, o rei Acabe ficou irritado e aborrecido quando Nabote não quis lhe vender a sua vinha. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte. O verdadeiro arrependimento opera a salvação, traz mudança. O pecado não pode ser tratado superficialmente. Ele deve ser tratado como tal ele é: sujo, injusto, corrupto, perverso e mau. Gera a morte, nos separa de Deus e leva para o inferno. O pecado deve ser confessado e abandonado. Portanto, queridos, que coloquemos nossa casa em ordem e que nos arrependamos todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família também. Não posso mais viver sem ti, és a vida em mim. Santo Espírito, purifica o meu ser, Senhor. Vence toda rebelião que houver em meu coração, Rio Santo de águas vivas flui em meu interior.